Antes de nós entrarmos então nessa meditação a essa primeira carta, eu queria fazer uma introdução. Essa introdução ela vai servir para todas as outras cartas que a gente vai ver então nesses próximos encontros em que eu estiver ministrando. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. Nesse período, João provavelmente já era o último apóstolo vivo. Todos os que vieram até então haviam sido martirizados, mortos. João foi o único que sobreviveu até esse período. Porém, para nós entendermos o conteúdo que Jesus vai direcionar a essas 7 igrejas, a essas 7 cartas, nós precisamos pelo menos ter um conhecimento geral do contexto histórico do qual essas igrejas estavam inseridas. Nessa introdução eu queria falar para vocês um pouquinho do contexto histórico. Quando Jesus é assunto aos céus, ele sobe aos céus, e os discípulos agora são revestidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra, e eles saem pregando a palavra, eles ficam pregando só em Jerusalém. E então se levanta uma perseguição da parte dos próprios judeus, os fariseus e os detentores da lei, eles começam a perseguir a igreja que estava surgindo ali em Jerusalém. E é nesse contexto que os discípulos, os diáconos, eles começam a se dispersar e eles vão começar a pregar a palavra agora não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, e eles vão agora até os confins da terra, como Jesus havia dito. Nesse período, eles começam a ser perseguidos pelo povo judeu, porque eles estavam pregando um evangelho diferente da lei do Velho Testamento que os judeus observavam na época. Porém, no ano 54 depois de Cristo, assume o Império Romano um homem chamado Nero, que na época ainda era um garoto, ele tinha cerca de 14 anos. 10 anos depois, lá pelo ano 64 depois de Cristo, esse mesmo imperador Nero, querendo construir uma Roma mais bela, mais bonita, ele taca fogo na cidade de Roma. Dos 14 bairros que havia em Roma ali, 10 foram queimados. Diz que o incêndio durou em torno de 7 noites e 6 dias. Os 4 bairros que sobraram, eles eram densamente povoados por cristãos. E isso deu a Nero um álibi para jogar culpa em cima dos cristãos. E então se desencadeia uma grande perseguição sobre os cristãos da época. Até então, a perseguição que nós lemos no livro de Atos era o próprio povo judeu perseguindo a igreja. Mas agora, a partir do ano 64, quando Nero faz esse ato de loucura e põe a culpa nos cristãos, agora os cristãos é que passam a ser perseguidos. Quando nós olhamos lá pelo ano 66, uma sinagoga judaica, ela é profanada em Cesareia Marítima. E os zelotes que já não eram mais favoráveis ao Império Romano, eles vão criar uma contenda. O imperador romano, Nero, ele envia então os seus exércitos, comandado por Tito, para Jerusalém para conter aquela situação. E se passam 4 anos e eles não conseguem conter, até que no ano 70 depois de Cristo, a situação estava num caos tão grande que a cidade foi destruída, o templo foi destruído e cumpriu-se aquela profecia de Daniel. Só que lá pelo ano 68, esse Nero, quando ele é deposto pelo Senado romano, ele se mata. E aí vem outro imperador e assume o lugar dele. Esse imperador Vespasiano, ele agora vai inaugurar o Coliseu Romano. E ele dá uma festa lá que dura cerca de 100 dias. Qual era o espetáculo principal? Matar cristãos. Diz que durante esses 100 dias, cerca de mais de 10 mil cristãos foram mortos na arena para contentar o povo. Mas ali nós vamos ver que logo depois de Vespasiano, no ano de 86 depois de Cristo, se levanta outro imperador pior ainda, Domiciano. E esse Domiciano agora é chamado de segundo Nero por causa da perversidade com a qual ele persegue o povo de Deus. E é esse imperador Domiciano que vai mandar prender João e lançá-lo na ilha de Patmos. E quando João está agora na ilha de Patmos, Jesus aparece para ele e vai dar as visões que hoje nós temos como o livro de Apocalipse, o livro das revelações. Agora, qual que era o contexto que nós encontramos até aqui? Um contexto de muita perseguição, aonde a igreja que se dizia cristã, realmente ela era cristã, porque dizer que era um cristão na época era você assinar sua sentença de morte. É nesse contexto que Jesus agora vai escrever 7 cartas a 7 igrejas específicas de um período específico da história.
Por que Jesus escolheu 7? Havia muitas outras, mas Jesus escolhe 7 a dedo, por causa da situação que elas estavam vivendo, as situações que se encontravam dentro daquela igreja, e porque essas 7 representavam a plenitude e a totalidade das igrejas, em todos os tempos, em todos os períodos e em todas as épocas. Então agora Jesus vai escrever o texto que nós vamos ler nesse momento. Livro de Apocalipse, capítulo 2, vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 7, que vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticavas no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então aqui nós temos uma carta que o próprio Jesus vai ditar para João escrever para a igreja. O primeiro versículo ele começa bem assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quando ele fala o anjo, ele está dizendo: escreve para o pastor dessa igreja. Porque o pastor ele era o responsável por transmitir para a igreja a mensagem que Jesus estava dando. Como é que era essa igreja de Éfeso? Até agora eu falei um pouquinho do contexto geral que os cristãos de todos os lugares, né, de todas as regiões estavam passando. Mas se tratando dessa cidade em específico onde estava essa igreja, essa cidade ela era localizada na Ásia Menor. Ela era uma cidade portuária. Muitas pessoas afluíam para essa cidade justamente por causa do seu porto. Porém, essa cidade, ela também era uma cidade muito idólatra. Ali vinham pessoas de todas as culturas. Ali nessa cidade também existia um templo da deusa Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então o povo ali, ele era um povo muito pagão, apegado não só à idolatria, mas a feitiçarias e a todo tipo de paganismo que a gente pode entender, misticismos e ocultismos. Quando Paulo vem pregar nessa cidade, nós vamos ler no livro de Atos que Paulo chega a essa cidade na sua segunda viagem missionária. De cara, Paulo vai encontrar um homem chamado Apolo. Ele vê que Apolo já estava pregando o evangelho, mas um evangelho segundo João Batista e não segundo Cristo. Então Paulo ele começa a expor o evangelho segundo Cristo, e ele agora vai deixar Priscila e Áquila para instruir a Apolo. E a igreja de Éfeso, então, ela é edificada em cima dessas pessoas. Essas pessoas é que lançam o fundamento da igreja. Paulo, Priscila, Áquila, Apolo. Em seguida, na sua terceira viagem missionária, Paulo passa ali e fica 3 anos nessa cidade pregando o evangelho. E agora Paulo vai deixar Timóteo como sendo o pastor dessa igreja. Então, essa igreja ela era uma igreja que, no mínimo, tinha um forte fundamento de ensinamento, de doutrinas, porque as pessoas que passaram por ali eram pessoas que ensinavam as bases da palavra de Deus. Porém, o que Jesus vai escrever para essa igreja? No versículo 1, então, Jesus vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Às vezes, quando a gente passa numa leitura corrida, a gente não percebe os detalhes. Mas Jesus, quando ele se apresenta para João com essa figura, como sendo aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, para o povo daquela época, Jesus estava usando uma linguagem que eles entendiam. O imperador Domiciano, quando ele assume o Império Romano, ele institui um culto a si, e ele se apresenta como sendo uma divindade, e ele quer adoração. Esse mesmo imperador, ele vai fazer agora moedas com a sua cara estampada, impressa nessas moedas.
para uso comercial. E numa das séries ele manda imprimir a imagem do seu filho que já havia morrido. E ele coloca essa criança em cima do mundo com 7 estrelas na sua mão. Ele não só dizia que ele era uma divindade, que ele merecia adoração, como ele dizia que o seu filho também era uma divindade. E quando Jesus aparece para essas 7 igrejas, e agora vai se apresentar assim para essa igreja em específico, como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, o que Jesus está dizendo para essa igreja? Jesus está dizendo, vocês vivem num lugar onde esse homem diz que ele é uma divindade, que ele merece adoração, que ele tem o domínio nas suas mãos. Jesus está dizendo, eu sou a verdadeira divindade. Eu sou aquele que realmente merece ser adorado por vocês. Eu sou aquele que tem o domínio e o controle sobre as minhas mãos. Agora, quando Jesus continua escrevendo, ele vai dizer assim que estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isso aqui é apenas uma introdução de como Jesus está se apresentando para a igreja, antes de escrever o conteúdo da carta. Quando Jesus diz assim, eu sou aquele que anda entre os candelabros, nós precisamos entender que o livro de Apocalipse ele foi escrito por meio de figuras de linguagem, por meio de símbolos. Quando Jesus usa a figura de um candelabro, Jesus estava falando das igrejas. Se você ler Apocalipse 1, versículo 20, você vai ver o mistério do que são as 7 estrelas e o que são os 7 candelabros. Vai dizer lá que as 7 estrelas são os pastores, os anjos da igreja. E os 7 candelabros são as igrejas. O que Jesus estava dizendo? Eu sou aquele que tem os pastores nas minhas mãos. Os líderes da igreja estão nas minhas mãos. Sou eu que tenho o controle e o domínio sobre a vida deles. Jesus estava dizendo, e eu sou aquele que anda no meio das igrejas. Eu sou aquele que permanece no meio das igrejas. Só que aqui eu aprendo algo muito importante. Quando nós lemos as 7 cartas, as 7 igrejas, nós vamos ver que só 2 receberam apenas elogio. As outras 5, todas elas receberam repreensões também. E mesmo assim, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio das igrejas. O que Jesus estava dizendo? As igrejas não são perfeitas. Não, não são. Há igrejas que ele vai dizer assim, é uma igreja que tem aparência de viva, mas está morta. Mas mesmo assim ele diz, eu estou no meio da igreja. Há igreja para quem ele vai escrever e ele vai dizer assim, você não é nem quente nem frio, você é morno. Mas mesmo assim ele se apresenta como aquele que está no meio da igreja. Há igrejas que ele vai fazer repreensão como hoje, dizendo, vocês perderam o primeiro amor. Mas mesmo assim ele diz, eu sou aquele que anda no meio dos castiçais, eu sou aquele que está no meio da igreja. Sabe o que eu aprendo aqui? Que independente da situação da igreja, mesmo que ela precise ser exortada, Jesus ainda está no meio da igreja, em todo o tempo. É o que ele afirmou quando ele estava aqui na terra. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus disse assim, lá em Mateus, vocês vão por todas as nações fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer os meus ensinamentos, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus prometeu que ele estaria com a sua igreja até o fim dos tempos, que aonde tivessem 2 ou 3, por menor que seja a igreja, ali ele está. E aqui Jesus está dizendo, não importa se a igreja ela é perfeita ou não, a maioria delas recebeu repreensão, tinha coisas para ser corrigida, mas ainda assim Jesus afirma que estava no meio das igrejas. Sabe o que eu entendo com isso? Que independente da análise que nós formos fazer dessa congregação do dia de hoje, Jesus está no nosso meio. Independente de nós merecermos apenas elogios, apenas repreensões ou quem sabe os 2, Jesus está no nosso meio em todos os tempos e vai permanecer. Depois de Jesus fazer essa introdução à igreja, agora Jesus vai começar o conteúdo da carta. E Jesus começa com elogios. E antes mesmo de ler, eu já tenho um aprendizado muito grande aqui. Às vezes, quando a gente vai falar algo para as pessoas, nós conseguimos olhar apenas o lado ruim das coisas. A gente consegue ver apenas os defeitos das pessoas. E Jesus, quando ele olha para essa igreja, mesmo vendo os defeitos, Jesus começa exaltando as qualidades. Jesus começa mostrando para eles que o objetivo da exortação que viria não era destruir com aquela igreja, não era acabar com ela. Jesus estava dizendo que ele queria edificar a igreja, que a exortação que viria é porque ele queria o bem da igreja.
A partir do versículo 2, Jesus vai começar trazendo alguns elogios, alguns reconhecimentos, e Jesus começa dizendo assim, conheço as tuas obras. Jesus está aqui apresentando a sua onisciência, aquele que tem todo o conhecimento. Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, para aquela igreja, mas isso serve para nós hoje, porque essa carta é para as igrejas de todos os tempos. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito. E o interessante é que quando a gente fala disso, a gente tem que entender que Jesus conhece tanto as coisas boas que a gente faz, o nosso trabalho, o labor, o nosso envolvimento com o reino. Mas Ele também conhece as coisas ruins, as coisas ocultas, aquilo que o marido não sabe, a esposa não sabe, os pais não sabem, o pastor da igreja não sabe, os líderes da igreja não sabem, Jesus sabe. E aqui ele vai então elogiar a igreja por causa dessas obras, e ele vai dizer assim ainda no versículo 2, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Sabe o que Jesus está exaltando nessa igreja de Éfeso? Jesus está dizendo que essa igreja era uma igreja ativa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que pegava firme em prol do reino de Deus, do estabelecimento. E Jesus exalta isso. Ele está dizendo, eu conheço a forma como vocês trabalham, o labor de vocês, como vocês têm manifestado um trabalho árduo em prol do meu reino. Isso é um elogio. E aqui eu quero fazer uma primeira aplicação, uma pergunta para vocês nessa noite. Você não precisa responder para mim, eu quero que você responda apenas para você mesmo. Se Jesus hoje estivesse escrevendo uma carta para essa igreja assim, específica, ou melhor, se Jesus escrevesse uma carta específica para você, qual seria o conteúdo dessa carta? Ele iria fazer elogios? Ele ia trazer, quem sabe, alguma repreensão? Ele exaltaria o seu envolvimento com o reino de Deus, o quanto você tem pego firme no reino para o crescimento da obra, para cumprir com o chamado de Cristo de ir e pregar o Evangelho? Ou será que ele repreenderia a forma como você tem se disposto a trabalhar pelo reino? Qual seria o conteúdo da carta para você nessa noite? Podem ficar tranquilo, eu passei a semana inteira me perguntando o que Cristo escreveria para mim. Jesus continua escrevendo no versículo 2 ainda, elogiando, e ele vai dizer assim, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A palavra perseverança, que ela vem do grego upomone, que significa ter paciência diante das circunstâncias. Não ter paciência com pessoas, mas diante das circunstâncias. E aqui nós precisamos olhar para o contexto histórico que eu contei para vocês até então. A igreja estava sendo perseguida. Muitos estavam morrendo por não negar a sua fé em Cristo. E sabe o que Jesus está elogiando aqui nessa igreja? Jesus está dizendo, eu conheço a perseverança de vocês, que mesmo diante da morte, vocês não têm negado o meu nome. Então veja que o que Jesus está fazendo é elogiando a igreja por causa da sua perseverança. Mesmo diante das dificuldades, eles permanecem firmes em Jesus. Como é uma carta que serve para todas as igrejas de todos os tempos, nós podemos olhar para nós. Será que hoje Cristo, Ele poderia nos elogiar pela nossa perseverança, pela nossa paciência diante das dificuldades e tribulações? Será que Ele olharia para nós e diria, olha, eu acho que vocês têm que ser mais perseverantes diante das circunstâncias que se levantam no dia a dia? E eu gostaria que dessa noite você pudesse fazer essa análise sobre você mesmo. Será que você pode ser elogiado? Se pode, muito bom. É o caso dessa igreja. Jesus está elogiando eles por causa da sua perseverança, por causa da sua paciência diante das tribulações, das circunstâncias que se levantam. E a grande verdade é que ser cristão não é um mar de rosas. Haverá tribulações, haverá perseguições, haverá circunstâncias em que muitas vezes nós teremos que ser pacientes. E Jesus aqui, Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu sei pelo que tu está passando. E Jesus está dizendo, e eu tenho visto que vocês são perseverantes, e mesmo diante das circunstâncias, vocês não abandonam o meu nome, vocês não abandonam a fé, vocês permanecem firmes. Mas aí Jesus vai escrever ainda no versículo 2, sei que vocês não podem tolerar homens maus, e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vamos perceber aqui no que Jesus agora começa a falar, que essa igreja não era só uma igreja que trabalhava, que era empenhada, que era ativa no reino de Deus. Ela também era zelosa pela doutrina que eles haviam recebido. Eles guardavam a fé, guardavam a palavra.
Eles eram mais ou menos como aqueles crentes de Bereia. Alguém vai pregar, eles estão ali conferindo a palavra. E a Bíblia diz que eles botavam à prova aqueles que se diziam ser apóstolos, e eles acharam muitos mentirosos que não eram apóstolos. E Jesus está elogiando eles, dizendo: ó, vocês estão de parabéns, porque vocês têm zelado pela doutrina, pelo ensinamento, vocês têm zelado pela palavra. Vocês não estão querendo receber qualquer coisa, aquilo que vem para agradar os ouvidos, não, vocês querem a palavra genuína. E Jesus exalta isso nesse povo. Quais eram os ensinamentos que essa igreja recebeu? No começo eu disse para vocês que essa igreja ela foi fundada por Paulo. Paulo lança os primeiros fundamentos. Na terceira viagem missionária, quando Paulo está para sair dessa igreja e seguir a sua viagem, Paulo vai fazer a seguinte admoestação para os bispos que pastoreavam essa igreja de Éfeso: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Mas Paulo vai dizer para eles assim, ó: por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Sabe o que Paulo está dizendo antes de sair daquela igreja, né, antes de deixar Timóteo como pastor daquela igreja? Paulo está dizendo para eles: vigiem, porque vai se levantar muitas pessoas que vão tentar torcer a palavra, mesmo no meio de vocês. Vai se levantar pessoas que não têm pena do rebanho e vão querer tirar o rebanho do Senhor. E parece que esse povo guardou essa palavra, ao ponto que quando se levantava pregadores, eles botavam à prova, eles diziam: vamos analisar a pregação deles. Isso é motivo de elogio. Paulo vai escrever uma carta direcionada para essa igreja de Éfeso. E sabe o que Paulo diz nessa carta? Capítulo 4 de Efésios, versículo 14, diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá como todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo escreve uma carta depois, no seu período da prisão, advertindo eles, dizendo: olha, vigiem, cuidado que vão se levantar homens astuciosos e com a sua esperteza vão conduzir a igreja ao erro. E parece que eles guardaram essas palavras ao ponto de botar à prova aqueles que se diziam ser apóstolos. E Jesus elogia. E eu creio que isso é muito importante para os nossos dias. Porque nós vivemos num período em que tem se levantado tantas pessoas que se dizem ser profetas, que se dizem ser apóstolos, e na minha visão não são. Pessoas que estão por ali pregando um evangelho, que às vezes o foco deles é só prosperidade, é só cura. Pessoas que estão ali preocupadas em quê? Em edificar um reino aqui na terra, e não um reino que vai durar para a eternidade. E sabe o que Jesus estava dizendo para essa igreja? Jesus estava exaltando elas, porque essa igreja botava à prova essas pessoas que se levantavam pregando um evangelho. Nós devemos ser assim. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de pregador. Eu vou dizer assim, ó, nem mesmo eu. Vocês não podem levar tudo que eu falo a ponta de faca como sendo verdade absoluta. Vocês têm que examinar as escrituras. Qualquer pessoa que se levantar para pregar a palavra, pegar um microfone na mão, vocês têm que olhar e analisar a palavra. E é por isso que nós temos que ler a Bíblia. Caso contrário, você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Jesus ele vai fazer um outro elogio lá no versículo 6. Depois a gente volta, tá? Mas aqui eu quero ler para vocês, ó. Jesus vai dizer assim, ó: mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas como eu também odeio. Quem é que eram os nicolaítas? Muitos estudiosos creem que era um daqueles diáconos chamado Nicolau, de Atos 6, versículo 5. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos, que esse Nicolau, ele se desviou da verdade e ele levou muitos discípulos, e esse grupo de pessoas foi chamado de Nicolaitas. Mas qual era o conteúdo, a prática deles? Eles ensinavam que não precisava ser tão radical com as Escrituras, que não tinha problema em você misturar algumas práticas mundanas com o conteúdo que Jesus havia deixado. Eles ensinavam assim, ó, que não tinha problema você participar da mesa dos ídolos e participar da mesa do Senhor. Sabe, eles ensinavam que não tinha nenhum problema em você cometer as imoralidades sexuais que havia nos cultos pagãos da época, e você participar do culto do Senhor. Não havia.
E sabe o que Deus está dizendo? Eu elogio vocês porque vocês odeiam a doutrina desses nicolaítas, esses homens que misturam as práticas pagãs com a doutrina santa do Senhor. E Jesus está dizendo, eu odeio eles assim como vocês também. O que nós vemos aqui nessa questão do odiar? Nós vemos a ira santa de Deus sendo manifesta. Aqueles que distorcem a palavra, aqueles que acrescentam a palavra mais do que ela é. Sabe, parece o mesmo que nós vimos talvez no período da igreja romana, né? Eles tinham essa doutrina, de repente começaram ali inserir idolatria, inserir misticismo e tantas outras coisas, e Jesus está dizendo assim para esse grupo de pessoas que não se contenta apenas com a palavra, que quer colocar outras coisas dentro dela. Jesus está dizendo, eu odeio a prática dessas pessoas, sabe, que tenta aumentar aquilo que as Escrituras não dizem. Vamos voltar então para o texto que a gente estava lendo, o versículo 3. Jesus continua elogiando e ele vai dizer o seguinte para essa igreja: você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aqui é o que eu havia já comentado com vocês. A igreja estava sendo perseguida, muitos estavam sendo martirizados e ainda assim eles não negavam a Cristo. E aqui Jesus elogia de novo essa situação. Mas é no versículo 4 que eu creio que nós vamos tirar um ensinamento muito precioso nessa noite. Depois de Jesus elogiar, ele vai trazer agora a exortação que ele tinha para essa igreja. E ele vai dizer assim, ó: contra vocês, porém, eu tenho isto, que vocês abandonaram o primeiro amor. Quero que vocês meditem, por que eu falei de tudo que a igreja era até aqui, e de tudo que Jesus havia exaltado a igreja? Porque eu quero que vocês entendam a situação dessa igreja. Ela era uma igreja que trabalhava, era uma igreja ativa, seja envolvida com o reino de Deus. Era uma igreja que perseverava e não negava o nome de Cristo, mesmo diante da própria morte. Era uma igreja zelosa pela doutrina, se vocês perceberem. Mas aí Jesus vai dizer assim, ó, parecem que se tornaram uma igreja intelectual, guardaram todos os mandamentos, a parte prática, mas vocês esqueceram do motivo, vocês esqueceram do principal, que é o amor. E com isso eu aprendo assim, ó, que às vezes uma igreja ela pode se tornar muito intelectual e às vezes perder a piedade, a prática do amor. Sabe, às vezes nós podemos estar tão envolvidos com a obra, ali todos os dias, participo do grupo de oração, eu participo do grupo familiar, eu estou na sexta-feira, eu estou no domingo, eu vou no sábado, eu estou em todo lugar, em todo tempo. Aqui Jesus está levantando uma questão para a gente pensar. Qual que é a motivação que tem movido você a fazer tudo isso? Essa igreja era uma igreja muito ativa. E mesmo assim Jesus está dizendo que a motivação não estava correta. O que tem levado você? O que tem movido você? Havia uma propaganda em um dos canais aí da televisão que dizia assim, ó, o que move você, né? Eu pergunto para vocês nessa noite, o que tem movido vocês a vir para a igreja, para os cultos? O que leva vocês a estarem aqui nessa noite? Ah, eu estou acostumado a vir toda sexta-feira. Não, eu sou assíduo, eu vou todos os cultos, eu não falho nenhum. Mas o que tem levado vocês a vir para o culto? Ah, porque ali eles cantam belos louvores, porque ali eles pregam uma palavra que faz sentido, que é interessante. Jesus está dizendo assim, ó, não adianta vocês terem obras. Não adianta vocês estarem tão envolvidos com tudo isso se vocês estiverem fazendo com a motivação errada. Se vocês não estiverem fazendo com a motivação correta, que é o amor. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, uns 40 anos antes, Paulo vai escrever no capítulo 5 de Efésios o seguinte, versículo 1, sejais imitadores de Deus como filhinhos amados. Aí eu pergunto para vocês, o que Deus é? Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E Paulo está dizendo, sejais imitadores de Deus como filhinhos amados. No versículo 2 ele vai dizer assim, ó, andando em amor. Essa igreja parece que ela guardou a primeira parte dos ensinamentos de Paulo. Eles guardaram a doutrina, guardaram a fé, eram ativos em obras, só esqueceram do que movimenta tudo isso, o amor. Se vocês olharem para o povo de Israel no Velho Testamento, Isaías 1 vai narrar ali uma situação do povo de Israel. A partir do versículo 11 em diante vocês vão ver que o povo oferecia sacrifícios para Deus, o povo oferecia os seus carneiros, as suas ofertas, o povo guardava o sábado, guardava as festas de lua nova, as festas fixas, e ainda assim Deus vai repreender e dizer, eu não quero nada disso, porque o seu coração não está em mim. Por mais que a gente tenha um monte de obras, por mais que a gente esteja tão envolvido,
Jesus está dizendo assim, ó, que isso só é válido quando vocês estão com a motivação correta, quando há a piedade, o amor envolvido nisso. O culto é aceitável a Deus quando você sai de casa e diz, hoje eu vou sair lá e vou adorar a Deus porque eu amo a Deus. O que me move a ir à igreja não é o louvor, não é as pessoas com quem eu vou conversar depois, não é o círculo de amizade, é Deus. Independente da circunstância, o que me move é Deus. É isso que Deus está dizendo. Essa igreja, para quem Jesus está escrevendo, me lembra muito aos fariseus. Quem eram os fariseus? Os detentores da lei. Os fariseus, eles se tornaram uma espécie de fiscais da lei. Eles guardavam a lei, eles chegavam a dar o dízimo até das folhas dos temperos que eles tinham na horta. Tamanha era a rigidez com a qual eles observavam a lei. E ainda assim Jesus chega uma hora para eles e diz assim, ó, misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque por mais que eles guardavam a lei, eles tinham a prática, a motivação aqui dentro estava errada. A disposição deles de guardar a lei era para olhar para as pessoas e dizer, ó, tu está errado, não é por aí. Entendeu? Era para apontar os outros. É isso que essa igreja está me lembrando. Era uma igreja que tinha práticas, tinha obras, guardava o ensinamento que Paulo, Priscila, Áquila, Apolo e Timóteo tinham deixado? Sim, era uma igreja que guardou tudo isso. Mas parece que se tornou uma igreja intelectual e esqueceu da prática de todos esses ensinamentos que eles haviam deixado. Parece que tinha toda a mente na obra, mas sem coração. Olha o que Jesus vai dizer para essa igreja. Versículo 5, então. Lembra-te de onde caiu. Sabe o que isso significa? Que mesmo com todas as obras que eles tinham, com mesmo que eles guardassem ali toda a lei, toda a doutrina, Jesus ainda assim está dizendo que tudo isso sem amor é decadência. E ele está dizendo assim, ó, lembra de onde vocês estavam e o caminho que vocês fizeram, a decadência de vocês. O que Jesus está fazendo é mandar a gente lembrar do passado, sabe? Não ser saudosista. Porque lá no passado as coisas eram assim, no passado a igreja orava mais, no passado a gente via essas coisas acontecendo, hoje não acontece mais. Não, Jesus não está falando sobre esse saudosismo. Jesus está dizendo, recordem das práticas que vocês tinham no passado, para que vocês agora possam voltar a fazer as mesmas coisas. O que tinha lá no passado? Vocês oravam mais. Por que hoje não oram mais? Eu lia muito mais a palavra. O que te movia a ler a palavra? O amor, o desejo de conhecer a Deus. Olhem para o passado. Olhem o que movia vocês a fazer todas essas coisas. E o que vocês perderam, o que vocês deixaram para trás. E aí, na leitura ainda, Jesus vai dizer então, lembra-te de onde caiu e arrepende-se. Sabe o que é arrependimento? É mudança de mente. Arrependimento, ele significa mudança de direção. E eu vou dizer mais para vocês. O arrependimento, ele só é necessário quando alguma coisa está errada. Jesus, de maneira nenhuma, ia dizer para a igreja que eles precisavam mudar a direção deles se essa igreja não estivesse andando por um caminho errado. Por mais que essa igreja tivesse obras, por mais que eles fossem zelosos com toda a doutrina e toda a fé, ainda assim Jesus estava dizendo, alguma coisa está errada, vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar, não somente de vocês têm que mudar a direção para onde vocês estão andando. Paulo, ele escreve no contexto dos dons, capítulo 13, falando sobre amor, né? E Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha os dons de profetizar, ainda que eu tenha ali a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu tenha o dom da fé, capaz de mover montanhas, ainda que eu doe todas as minhas coisas aos pobres, ele vai chegar ao extremo de dizer, ainda que eu me torne um mártir, eu entregue o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, de nada adianta. Jesus não está dizendo que nós não devemos guardar a doutrina, Jesus não está dizendo que nós não devemos ter obras, pelo contrário, Jesus elogiou tudo isso. Agora, o que Jesus está dizendo, que isso não tem valor se a motivação não for correta, se você não for movido pelo amor a fazer essas coisas para Ele. Jesus está dizendo que se você não for movido pelo amor a Ele, pelo amor às almas, a fazer o que você faz em prol do reino, muito provavelmente você está caminhando num caminho errado e você está se enganando. Você é uma igreja que guarda a doutrina, você pode ser uma igreja que tem obras, mas é uma igreja que não tem amor. É isso que Jesus está dizendo. Arrepende-se, então é mudança de mente, mudança de direção, e pratica as obras que praticavas no princípio. Como é que vocês eram no começo? Eu vou contar,
Posso? Um tempo antes de eu entrar na igreja, aqui o Brasil para Cristo, quando eu ainda frequentava outra igreja, o Thiago vinha seguido lá na loja que a gente tinha ali no Shopping Bento. E eu via uma empolgação tão grande no Thiago. Sabe, ele era aquela pessoa assim, ó, que ele não podia fazer uma coisa que ele vinha lá me contar, eu fiz isso, eu frequento os jovens, eu estou indo para o culto, eu doei isso, sabe, aquela empolgação, e a gente via nos olhos brilhando aquele primeiro amor. Brilhava o coração quando eu via ele chegar assim com aquela empolgação. E eu disse assim, Thiago, cuida para não perder esse primeiro amor. Na verdade, a grande verdade é que a maioria de nós já passou por essa experiência e às vezes nós precisamos receber uma carta de Jesus dizendo assim, tenho porém contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Será que esse seria o conteúdo da carta para nós hoje? Pratique as obras que vocês praticavam no início. Olhem o que motivava vocês a se envolver tanto com o reino, o que motivava vocês a orar mais, o que motivava vocês a ler mais as Escrituras. Jesus está dizendo, voltem a buscar esse tipo de motivação para vocês praticarem o que vocês praticam hoje. E aí Jesus agora vai falar sobre as consequências. Jesus elogiou a igreja, Jesus exortou a igreja, agora Jesus vai falar sobre consequências se não houver arrependimento. E aqui é algo muito importante, Jesus diz assim, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Imagine comigo agora, qual que é a função do candelabro? Era iluminar o ambiente. Vocês olham lá o tabernáculo de Deus, no lugar santo tinha um candelabro, com 7 hastes. Qual que era a função daquele candelabro? Iluminar o lugar santo. Jesus diz que os candelabros são a igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Qual que é a função da igreja aqui na terra? É ser luz do mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Se vocês não se arrependerem, se vocês não forem a luz do mundo como vocês foram chamados para ser, são as palavras de Jesus, ele está dizendo, eu vou remover o candeeiro de vocês. Jesus está dizendo, eu chamei vocês para serem luz nesse mundo. Se vocês não cumprirem a função, não tem por que estar aí, serão removidos. É uma palavra dura, mas olha só, eu quero que vocês entendam que é Jesus que está escrevendo isso para a igreja. Nós fomos chamados para ser luz, e nós precisamos brilhar a luz de Cristo sobre essa terra, sobre este bairro. Nós precisamos ser a luz como uma congregação local, neste local. E se nós não formos luz, não há por que estarmos aqui. Versículo 6, nós já falamos, versículo 7. Jesus agora vai fazer 2 coisas. Ele vai continuar dando o último conselho e ele vai fazer uma promessa. Conselho, então. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que Jesus escreveu uma carta para uma igreja, que era Éfeso, mas ele está dizendo para essa carta, preste atenção no que está sendo dito às igrejas, a todas elas. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque às vezes dentro de uma igreja nós podemos encontrar pessoas que às vezes estão nas mais diversas situações que foram escritas nessas 7 cartas. Às vezes tem pessoas que você olha e só merecem ser elogiadas pela vida que tem vivido. Às vezes tem aquela pessoa que Jesus vai dizer o que ele diz para uma igreja, você é pobre aos olhos das pessoas, mas é rico diante de Deus, merece elogio. Às vezes você vai encontrar dentro de uma mesma igreja, aquela outra pessoa que perdeu o primeiro amor, e está sendo exortada. E aí você olha lá na mesma igreja, tem aquela outra pessoa que ela não é mais nem quente nem fria, ela está morna e prestes a ser vomitada. Jesus está dizendo, prestem atenção no conteúdo que vai ser escrito para 7 cartas. O conteúdo que vai ser direcionado a 7 igrejas. E é por isso que eu disse que, a partir de hoje, nas próximas vezes que eu ministrar, eu quero fazer uma exposição das próximas cartas que virão também. Porque o conteúdo de todas elas são específico para os nossos dias, para cada um de nós. E então, depois de Jesus se apresentar para essa igreja, depois de Jesus elogiar o que deveria ser elogiado, depois dele exortar o que precisava ser exortado, depois dele falar das consequências se não houvesse mudança, Jesus agora vai fazer uma promessa. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Talvez a gente não entenda a profundidade dessa promessa. Mas comer da árvore da vida significa ter vida eterna.
para vocês que guardam a palavra, vocês que são ativos em obra, se vocês consertarem o que precisa ser consertado, se vocês fizerem tudo isso, mas com a motivação correta, com o amor, vocês vão herdar a vida eterna. É uma promessa assim, muito poderosa, e que deveria nos motivar a voltar à prática do primeiro amor. Primeiro amor para se envolver com a obra de Deus, primeiro amor para ganhar almas, o primeiro amor em todas as coisas que a gente faz para Deus. Devemos ser movidos pelo amor. Às vezes nós somos muito mente e pouco coração. Eu digo isso para vocês, durante a minha adolescência, o que eu mais fazia na igreja era orar. Eu ia para casa, eu orava, eu lia a Bíblia, eu passava a madrugada tocando o meu violão. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha prazer em estar com Deus. Às vezes eu tinha mais prazer de passar aquelas 2, 3 horas trancado no meu quarto do que fazer outras coisas, de sair e ir numa pizzaria ou fazer outras coisas com os meus amigos. Isso para mim é o primeiro amor. Aí eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade de teologia, ali nós somos bombardeados com tanta informação, é tanta coisa nova chegando, é tanta coisa que é bom. Guardar a doutrina, entender, estudar a doutrina é muito bom. Que eu fiquei com tanta sede que agora eu passava mais tempo lendo livros e livros. E assim, a oração foi ficando de lado, a adoração em secreto assim, foi ficando de lado. Às vezes nós podemos se tornar tão teóricos, às vezes nós podemos se tornar tão críticos, sabe, que a gente nem percebe que a gente está deixando a motivação que Jesus está pedindo, que é o amor pelas pessoas, o amor pela obra, o amor por Ele mesmo, de lado. E é isso que Jesus está dizendo, eu quero que vocês olhem, não com os óculos da intelectualidade, eu quero que vocês passem a olhar para todas as situações diante das que vocês enfrentarem com as lentes do amor. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero concluir essa mensagem, então, só mostrando para vocês essa característica dessa igreja. Era uma igreja ativa, dinâmica, zelosa, que guardava a fé, a doutrina. Ela foi fundada por Paulo, ela foi instruída por Áquila, por Priscila, por Apolo, ela foi pastoreada por Timóteo, sabe, era uma igreja de fundamento, que havia recebido uma base sólida, mas que 40 anos depois havia perdido o principal, o amor. Ela era que nem uma máquina, as engrenagens estão todas funcionando, só está faltando o óleo que lubrifica, o amor. E o que Jesus está dizendo é assim, que se a gente não colocar o óleo que é necessário para essas engrenagens, daqui a pouco ela vai dar problema. Então essa era a condição dessa igreja, essa era a exortação para essa igreja daqueles dias, e essa é a palavra que Deus tem deixado para nós hoje também. Nós devemos ser uma igreja ativa, nós devemos zelar pela doutrina, nós devemos zelar pelas pessoas que pregam e pôr à prova, ver se realmente eles estão pregando a palavra de Deus, ou se eles estão ali pregando um achismo. Mas ainda assim, Deus está falando que vocês devem fazer tudo isso com a motivação correta, que é o amor. E eu quero aqui, não apenas concluir essa pregação, eu quero fazer uma aplicação bem prática para vocês. Se Jesus escrevesse uma carta para vocês hoje, o que ele diria para vocês? Qual seria o conteúdo? Será que hoje você seria elogiado? Será que hoje você seria exortado? Será que teria um pouquinho dos dois? Nós precisamos meditar nisso. Mas eu quero convidar vocês a se colocar de pé para a gente orar nesse momento. Fazendo um exame de você mesmo hoje durante a pregação, você sabe o que dizer para Deus. Quem sabe a exortação a essa igreja também se encaixa com a sua vida hoje, e se você é aquela pessoa para quem Jesus está dizendo, se arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão haverá consequências e não são boas. Mas hoje é uma noite de conserto. Jesus não exorta a sua igreja com o objetivo de desprezá-la, com o objetivo de ver a sua destruição. Jesus não está trazendo aí críticas destrutivas, não. Jesus exorta porque Jesus ama a sua igreja. No começo, Jesus mesmo disse, mesmo com todas as falhas, eu sou aquele que está no meio das igrejas. Nós podemos ser infiéis, mas Ele permanece fiel. E nós temos aliança com Deus, que mesmo quando a gente quebra essa aliança, a gente faz aquilo que não deveria fazer, nós temos um Deus que mantém a sua parte no acordo, a sua parte na aliança. Quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E nós precisamos entender isso. Deus não desistiu de nenhum de nós. Deus ama cada um de nós, mesmo com as nossas falhas. A exortação é porque Ele nos ama e quer ver o nosso bem. Ele quer que cada um de nós possa chegar ao ponto de herdar a promessa, comer da árvore da vida, viver eternamente junto com Ele. E é por isso que Ele nos exorta dizendo, voltem à prática do primeiro amor.
Eu quero tudo isso de vocês, eu quero todas as obras, eu quero que vocês guardem a minha palavra com todo zelo, mas debaixo do amor.